Para começar então a movimentar o personagem é necessário, agora que temos o rigging feito, é necessário juntar tudo isto apenas numa unidade para que possa ser movimentado. Então, em primeiro lugar, vou começar por selecionar esta armadura em modo objeto e seleciono também a armadura seguinte. E nesta fase vou apenas juntá-las. Vou selecionar a opção Join ou pressionar Ctrl J. E neste momento podem verificar aqui, anteriormente, vou pressionar Ctrl Z, anteriormente tínhamos duas armaduras e ao pressionar Join passamos a ter apenas uma. Em seguida vou selecionar um olho e depois seleciono o outro, ou seja, seleciono os dois olhos e vou fazer o mesmo processo. Join. E novamente passamos a ter apenas aqui um. E em seguida vamos colocar tudo numa unidade. Vamos em primeiro lugar selecionar a mesh, ou seja, o boneco. Em seguida selecionar os olhos e por fim selecionar a armadura. E é importante que seja esta a ordem a que isto seja feito. Em seguida pressionar Ctrl P e selecionar esta opção. Os pesos de uma forma automática. Isto vai criar automaticamente a influência para cada osso, com base na sua dimensão e na sua localização. E a partir do momento em que ativamos esta opção, podemos selecionar a armadura e podemos colocar em Pose Mode. E ao movimentarmos os ossos, podemos ver que a mesh se movimenta também. E agora que podemos movimentar, é tempo de começarmos a usar estes ossos que temos exteriores, estes ossos exteriores. Vamos então começar por os ossos mais da zona dos pés. Então vou selecionar este osso e vou selecionar, em seguida pressiono Shift e vou selecionar este osso. Esta ordem é importante selecionar primeiro este e depois este. E em seguida pressionar Ctrl Shift C e selecionar Invert Kinematics. Colocar aqui nas constraints do osso e em Chain Length colocar em 2. Em seguida fazer o mesmo processo para estes dois ossos. Ctrl Shift C, Invert Kinematics, Chain Length 2. Em seguida utilizar novamente o mesmo processo, Invert Kinematics, desta vez em vez de ser 2, colocar 1. Selecionar também o dos joelhos. Selecionar este osso e fazer no mesmo processo, Invert Kinematics, Chain Length 1. Fazer exatamente o mesmo processo para o lado oposto. Selecionar os ossos e fazer exatamente a mesma coisa. Ctrl Shift C, Invert Kinematics. Se em algum momento a mesh ou os ossos se distorcerem ou mudarem de localização, basta apenas trabalharmos no Chain Length ou no comprimento para colocar no ponto certo. Em seguida fazer o mesmo processo para este osso que está aqui posicionado na zona dos cotovelos. E podemos verificar que agora ao movimentarmos eu vou selecionar apenas estes três ossos para levantar o pé. Vamos ver agora o movimento está muito mais realista. Agora é tempo de começarmos a trabalhar nos olhos. E este processo dos olhos vai ser um pouco diferente, uma vez que é necessário possivelmente fazer ajustes à pintura e à influência de cada olho. Então o processo, mais uma vez, vou selecionar este osso, seleciono e para isso vou colocar na visão de cima para me ser um pouco mais fácil. Vou selecionar primeiro este osso exterior ou o osso controlador
pressiono Shift, seleciono o seguinte e vou na mesma utilizar Invert Kinematics Chain Length 1. Fazer o mesmo para o outro olho. E verificar que vemos que nesta fase, além de se mexerem os olhos, mexe também toda a cara. E não é isto que pretendemos. Pretendemos que apenas se movimentem os olhos. Então, para resolver este problema é necessário voltar para modo e objeto, selecionarmos, vou abrir aqui no Outliner a armadura, vou selecionar a sphere que representa os olhos. Vou então nas opções selecionar o Weight Paint e em modo, coloquei-me neste momento em modo de pintura. Vou apenas colocar numa janela, não é necessário a outra. Vou aumentar aqui o raio deste pincel, podem ver aqui, raio aumentar, força já está ao máximo. Neste momento tenho que pressionar Shift e manter pressionado o botão do lado esquerdo do rato para escolher o osso que quero. Contudo, neste momento eu não tenho a percepção do osso. Ou melhor, não sei que osso é este. Para isso tenho que voltar a modo objeto. Tenho que selecionar a armadura. E nas opções relativas à armadura vou ativar os nomes. E neste momento tenho agora os nomes de cada osso. Vou então novamente sair. Vou selecionar pelo outliner os olhos e vou então para modo de pintura. Vou tentar selecionar o Bone 009, que é este osso. E para ter a influência máxima tem que estar completamente a vermelho. Eu vou apenas desligar aqui o plane que representa a mesh e vou ficar só com os olhos. Vou colocar tudo a vermelho neste osso, não melhor, neste olho, que eu quero que tenha a influência máxima. E vou fazer o processo inverso para o olho seguinte. Podem ver que tem aqui alguma influência, não quero que tenha nenhuma. Então selecionar Subtract e vou retirar toda a influência. E o Subtract passa para azul. Ou seja, o azul está a retirar toda a influência. Passo que o vermelho, quanto mais vermelho está, mais influência estamos a dar. Então novamente passar para o modo Draw. E vou selecionar agora o osso seguinte, Bone 008. Para fazer este processo, mais uma vez, temos que pressionar Shift e manter pressionado também, juntamente com o Shift, o botão do lado esquerdo do rato, até termos o osso correto selecionado. Eu vou agora pintar neste momento tenho o olho praticamente pintado. Falta apenas fazer o oposto, escolher Subtract e colocar o olho seguinte totalmente azul. E agora vou novamente ativar o plane e tenho que retirar a influência dos dois ossos na mesh. Então para isso vou voltar a modo objeto, vou selecionar apenas esta mesh e vou a modo de pintura. E no modo de pintura tenho novamente que fazer o mesmo processo. Tenho que selecionar o osso, ou seja, neste caso o Bone 008 e escolher Subtract. Podem ver que neste momento este osso tem demasiada influência sobre a mesh e eu não quero que tenha nenhuma. Vou então começar a pintar, colocar isto azul. Podem ver os vértices a irem para os pontos certos.
Em seguida, o mesmo processo para o Bond 009, que é o osso oposto. Por vezes não é fácil de selecionar, é necessário fazer zoom e fazer muitas rotações até acertar com o osso. Ok, Bond 009, tenho que eu quero e vou colocar também tudo azul. Nesta fase tenho então tudo feito. Vou então voltar para modo objeto, vou selecionar a armadura, vou tirar a opção dos nomes, já não é necessário, e vou passar para Pose Mode. Vou então verificar se desta vez se mexe mais alguma coisa. Não. E é possível verificar que desta vez apenas se movimentam os olhos. E está terminado.